Sobre o conflito entre Irã, Israel e agora os Estados Unidos, a gente segue conversando então com o CEO da Arco Internacional, Thiago de Aragão, que chega aqui conosco no Prime Time deste domingo. Boa noite, Thiago, para você. Muito obrigada por tomar o seu tempo para participar aqui do Prime Time. Gostaria do seu olhar a respeito, então, dessa entrada dos Estados Unidos no conflito. A gente sabe que isso tem desdobramentos cruciais aí para a relevância desse movimento, tanto para o conflito em si, como também para a política mundial e mesmo a economia mundial, com riscos de impacto até no mercado de petróleo. Gostaria da sua avaliação preliminar aí a respeito genericamente desse ingresso e quais são os desdobramentos que você espera aí para os próximos dias. Bem-vindo. Muito obrigado e boa noite. Bom, isso tem inúmeros desdobramentos sobre várias óticas distintas, né? Domesticamente era algo que a aliança, os aliados de Trump não estavam muito afim desse envolvimento dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Vários republicanos, eles deixaram muito claro que não queriam esse envolvimento. O vice-presidente J.D. Vance, segundo várias conversas aqui em Washington, é um que tentou até o último minuto impedir que os Estados Unidos tivesse qualquer tipo de participação, mas, bom, acabou acontecendo. Do ponto de vista iraniano, isso coloca esse ataque à Operação Midnight Hammer dos Estados Unidos, coloca o Irã numa situação extremamente delicada. É claro que faz parte da comunicação e do processo interno deles de avisar que vão retaliar, e provavelmente vão mesmo. Eles ainda estão definindo a forma como eles vão retaliar os Estados Unidos, possivelmente de uma forma assimétrica, porque de uma forma similar eles não têm uma capacidade. Mas mais do que isso, esse ataque ele coloca o regime iraniano contra a parede e faz com que a turbulência doméstica da população em relação ao Ayatollah e ao regime iraniano fique numa tensão ainda maior. Então, isso obriga o regime iraniano a dar uma resposta, e essa resposta ela é voltada principalmente com o objetivo doméstico, o objetivo de garantir a manutenção do seu poder. Isso coloca uma situação complexa em toda a região, naturalmente. Uma das saídas mais óbvias que o regime iraniano pode fazer, inclusive o parlamento iraniano aprovou agora há pouco, seria o fechamento do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é onde passa de 20% a 25% de todo o petróleo do mundo. Então, isso, de fato, traria um impacto imediato para todos os países do planeta. Por quê? Porque à medida que você tem um problema grave no trajeto de petróleo que sai daquela região, você vai ter um preço maior do barril do petróleo que vai afetar tudo aquilo no qual o petróleo faz parte. Países como Coreia e Japão vão ser afetados de uma forma muito forte, porque quase 70% do petróleo consumido por eles passa por esse lugar. A Rússia, por outro lado, vai ficar muito feliz, porque vai conseguir encher seu cofre, seu caixa de dinheiro sem precisar fazer grande coisa. E a China, ela é afetada também, porque 40% do trânsito ali vai para a China e acaba afetando logisticamente o país. Então, isso gera ondas de impactos no planeta que vão muito além do próprio Estados Unidos, do próprio Irã. Para o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um risco. Deixa eu repetir aqui para você consegue me ouvir, Thiago? Consigo sim. Tá. O presidente americano Donald Trump fica numa posição aí de bastante risco ao decidir aí por esse ataque, porque pode acabar tendo um impacto muito grande na sua biografia e na sua condição política, na aceitação da própria população americana diante dos riscos que estão sendo assumidos pelos Estados Unidos nesse movimento. Gostaria de uma avaliação sua a respeito de até que ponto Donald Trump se coloca em evidência e coloca a sua própria biografia em cima da mesa, correndo um risco significativo aí com esses ataques. De fato, porque todas as ações internacionais que o Trump tomou até o momento, ele tem uma capacidade absoluta de terminar os problemas, menos isso que aconteceu agora no Irã. Em relação às tarifas, ele criou uma situação com vários países, essa situação ela acaba gerando danos ao governo americano, ele dobra a aposta, mas se amanhã
ele de fato perceber que os danos gerados ao governo americano são maiores do que os benefícios, ele tem o poder de parar. Agora, ele não tem necessariamente o poder de parar, porque o Irã está com a bola agora na sua quadra e já prometeu retaliar. De novo, essa retaliação pode acontecer ou não, mas da forma como ela vier a acontecer, isso vai colocar uma nova pressão em cima dos Estados Unidos para contra-retaliar. E é isso que acaba gerando o problema e uma escalada no risco. Quando um lado responde ao outro de uma forma onde não existe mais uma capacidade de diálogo de interromper, a não ser que uma das forças acabe sendo enfraquecida e não tem mais capacidade de lutar por mil razões. Nesse caso, pode acontecer com o Irã. Já aconteceu com os Estados Unidos no Afeganistão. Então, é uma situação complicada porque isso vai dominar a agenda do Donald Trump por um bom tempo. E dominando a agenda do Trump por um bom tempo, ele vai ter que diminuir muito todos os outros potenciais problemas no qual ele tem que lidar. Possivelmente, inclusive, flexibilizar a posição dele em relação às tarifas. Conversamos então com o Thiago de Aragão, CEO da Arco Internacional. Thiago, muito obrigada pela sua participação aqui no CNN Prime Time. Muito obrigado e boa noite a todos.